a gente vai conhecer o Teleno, perdão, a gente vai conhecer o Fabiano Leitão. O Fabiano, ele ficou conhecido nacionalmente, não só por tocar o seu instrumento, mas porque ele usa o seu instrumento como forma de protesto e também manifestações políticas. Ele está aqui em Teresina, daqui a pouquinho, aliás, ele vai participar de um protesto lá no mercado da Pissarra, e a gente vai conversar com ele agora, o famoso trompetista, já conhecido. Vocês talvez não estejam ligando o nome à pessoa, mas certamente ele é uma pessoa de quem você já ouviu falar, ou pelo menos já ouviu. Tenho certeza que em algum momento você já ouviu alguma apresentação do Fabiano. Oi, Fabiano, bom dia. Bom dia, Cíntia, tudo bom? Como é que vai? Tudo bem, e você? Me fala uma coisa, há quanto tempo Tô que tranquilo. você toca o seu trompete? Você está me ouvindo? Ixi, Dona Graça, minha mãe, você tá me escutando? Estou, agora sim. Agora sim. Dona Graça, minha mãe, que é piauiense, queria que eu tocasse violino, né? E lá na Escola de Música de Brasília. Só que eu tinha desobediência revolucionária materna, né? Que aí eu preferi tocar trompete, eu achava mais bonito. Então, acho que eu toco desde os 13 anos. Bom, e aí você começou a tocar, mas você toca profissionalmente. Eu queria só entender como foi esse momento em que você passou a usar a sua música como forma de protesto, como manifestação política enquanto cidadão. Então, foi um processo assim de indignação, né? Eu era professor de musicalização, né, lá em Samambaia, em Brasília, Uhum. no chamado Casa Azul, né? E eu tive 2 alunos assassinados, né? Bem naquele período do impeachment da presidenta Dilma, né? Então, eu como um professor, né, me achei impotente na tarefa de ajudar meus alunos, né? E aí, bem naquele momento do impeachment da Dilma, que foi a primeira fúria militante, né? A gente invadiu um link da Globo no dia que a presidenta Dilma foi empichada, né, pelo Senado. E daí, o segundo momento de fúria militante foi na prisão do presidente Lula, né, que aí a gente invadiu os links da Globo sem parar, né? Ao todo, se eu não me engano, foram 24 links da Globo. E sempre tocando essa melodia, né, que a gente lembra no nosso inconsciente, principalmente eu me chamo até de piauiense, porque eu não me considero brasileiro, porque minha mãe é piauiense, minha esposa é piauiense, minha família é piauiense. Eu sempre passei minhas férias aqui em Teresina, apesar de morar em Brasília. Então, a gente viu como era a fome, a miséria, o descaso, né, com o Nordeste brasileiro, né? Sempre quando a gente vinha para Teresina, na estrada a gente via crianças jogando areia nos buracos e as pessoas jogavam moedas pelas janelas. Nós éramos o país do soro caseiro, né, Cíntia? Pessoas têm que É se lembrar verdade. disso. Do soro caseiro e da mistura, né? Da mistura para E, poder. Fabiano, essa tua militância ela já te rendeu até prisão, né? Aliás, recente, foi em agosto agora. O que aconteceu? Você estava participando de uma manifestação, estava só tocando e isso foi motivo para a tua prisão? Como é que aconteceu? então, foi naquela absurda, aquele absurdo desfile, né, dos tanques, que a Marinha Brasileira promoveu essa vergonha, né, inclusive para a própria Marinha, né, ameaçando as instituições brasileiras, o STF, o parlamento. Então, a gente, com o nosso trompete, a gente resolveu parar os tanques de guerra da Marinha Brasileira, né? É uma tarefa militante, né, Cintia? Então, a gente está sujeito também a ser preso. A gente sabe, militante é vanguarda, né? Militante tem que estar sempre com essa determinação para fazer o que tem que ser feito. Então, a gente, taticamente, foi lá para parar os tanques, Cintia. Então, a prisão ocorreu, foi uma consequência.
Entendi. Mas normalmente, como é que você é recebido? Porque vocês fazem tipo flash mobs, né? Vocês entram no espaço de uma forma, fazem uma surpresa e de repente, quando as pessoas menos esperam, tá lá você tocando o seu trompete com o jingle tradicional que você toca, que é um jingle que foi feito exatamente para saudar o ex-presidente Lula. Então tem um partido, ali tem uma mensagem muito clara. Como é que é a recepção? Por exemplo, vocês foram aqui num shopping center da cidade. Como é que foi a receptividade lá dentro? Ah, foi fantástica, Cíntia. Foi emocionante, porque eu já almocei muito, já jantei muito ali naquela praça, Ah, entendi. e, e você vê as pessoas, né, se mostrando confiantes sabe, nessa esperança que é o Lula, né? O Lula, ele representa a dignidade do nosso povo, ele representa a soberania do nosso povo. Então, foi muito emocionante ver pessoas que ali estavam, de partido, né, demonstrando esse carinho pelo presidente Lula e a esperança. Então, a gente faz taticamente a gente chama de lulaço, sabe, Cíntia? Batizamos de lulaço. Esses lulaços para tirar o nosso povo da espiral do silêncio. A teoria da ciência política da Elisabeth Neumann, que é uma Sei. escritora alemã. Então, a gente busca sempre essa tática de tirar os nossos companheiros e companheiras da espiral do silêncio. Foi lindo demais. Foi Entendi. emocionante. E esse coração piauiense aqui bateu mais forte, viu, Cíntia? Vou te confessar que foi uma emoção diferente. A gente já fez Então isso tantas vezes. tinha muita adesão. Então, por exemplo, nem todas essas pessoas que estavam aí eram militantes, as pessoas iam chegando. Como é que funciona isso? Porque você já viu que aqui no Piauí, as estatísticas mostram isso, né? Recentemente nós tivemos uma pesquisa mostrando isso. Então, aqui a espiral do silêncio é o reverso, né? Porque aqui a maioria é exatamente aquela maioria favorável. Mas você tem razão no sentido de que as pessoas não se expõem mais nas ruas. Isso é fato, né? Virou de fato uma luta quase silenciosa. Queria saber se tinha mais pessoas aí que eram pessoas que iam passando aleatórias e vão chegando. Como é que funciona? Ó, pelo meus cálculos, 50-50. Ah, entendi, certo. Assim, você falou da espiral do silêncio, né? O seguinte, por exemplo, a gente vê nos prédios, nas casas, você vê bandeiras do Brasil, né? Que hoje, infelizmente, eles Sim, sequestraram a nossa bandeira, né? sim, E você verdade. vê que eles se mostram, né? E você não vê, infelizmente, bandeiras do Lula, bandeiras do PT na janela, né? Verdade. Então, ontem eu fui ali na Marechal, né? E dei uma tocada ali, mais ou menos 9 horas da noite, naqueles prédios da Marechal, né? Fiz uma serenata tática. E eu fiquei tão feliz, ô, Cíntia, porque as pessoas se mostraram, né? Petistas, Ah, lulistas, entendi. esquerdistas, progressistas. E a gente viu vários fora Bolsonaro, Lula presidente. Então, a gente tenta empurrar esse povo aí do Bolsonaro para a espiral do silêncio. Então, é mais ou menos isso. Toda a nossa centralidade de militância nesse sentido, dessa Entendi. Qual luta foi o política. lugar que você foi que teve uma reação mais negativa? Tem alguma situação que você lembra que o pessoal te expulsou, que não quis que você estivesse lá tocando seu trompete? Olha, Cíntia, por incrível que pareça, o maior lulaço que a gente fez até hoje foi em Porto Alegre, né? E aqui, por exemplo, no Piauí, como você bem disse, a gente tropeça em petista, em lulista, em progressista, né? Mas lá no sul do país é bem mais complicada a situação, é o reverso, né? Mas também lá no sul, a nossa militância é muito aguerrida. Então, a gente teve no mercado público de Porto Alegre mais de 2.000 pessoas. Então, foi algo extraordinário, né? Então, lógico que a gente, né, sabe dessas questões de mapa de votação, tudo, mas a gente tenta sempre energizar. Essa é a tarefa militante, sabe, Cíntia?
energizar. Com certeza esse povo que foi em Terizar Shopping e que sabia que ia ter o laço, e não sabia que ia ter o laço, eles voltaram para casa com esperança a mais. O pessoal também na Marechal ontem deve ter dormido muito bem, né? Então, o pessoal que é nosso. Porque eles se conectaram, assim, pô, aquele cara daquela janela ali, ele é lulista, então, sabe, você acaba encorajando a pessoa a fazer o seu papel militante. Então, isso é que a gente busca sempre. Tá certo. Olha, muito obrigada. Bom café da manhã para você. Vocês vão fazer uma manifestação agora, já já no Mercado da Pissarra, que é um dos lugares mais tradicionais aqui de Teresina, da Zona Sul de Teresina, lá que o pessoal vai. Acho que vocês ainda vão pegar aí o pessoal, a turma da noite, que ainda está tomando o café da manhã aí no Mercado da Pissarra.